Pela plataforma do YouTube não está rolando, mas vamos por aqui, né, minha gente? Hoje eu tô aqui num ambiente bem caseirão e o dia foi corrido também, foi bastante produtivo, de bastante crescimento, de escutas, de análises, né, que foram feitas. Acabei de sair de uma partilha de mulheres maravilhosas, onde tive a oportunidade de conhecer mais histórias, e eu falo que cada história é um livro que eu abro. Mas vamos lá, eu havia colocado que no YouTube seria dia 15 e dia 16. Bom, dia 15, eu vou só recapitular aqui para esse vídeo não sair muito comprido, tá bom? Mas o dia 15, cadê ele? Tá aqui. Ontem eu mandei um áudio aqui para vocês falando sobre a fé, que a fé não é uma imaginação solta, né? Lá em Hebreus 11, 1, diz, né? Deixa eu abrir aqui rapidamente para vocês, só pra gente recapitular ontem e já ir pro dia 16, que tá incrível. E isso realmente acontecer de hoje, não só para marcar pontos, mas porque eu creio que são duas chaves maravilhosas para a nossa vida. Eu tô pensando muito nesses 2 dias e o porquê também de que está tão difícil de falar. Então eu acho que algo precisa ser rompido em nós. Hebreus 11:1, que é a fé. A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando. E a prova de que existem coisas que não podemos ver diante de nós. Então a fé, ela não é uma imaginação solta, mas ela é uma convicção. E essa convicção, ela precisa mostrar um movimento, mesmo quando a gente não vê o visível. A fé, ela se revela no comportamento e não só na fala do que a pessoa, no discurso, do que ela acredita ou não acredita. Isso é a fé sem obras, ela é morta. Então a fé nós vemos muito no comportamento da pessoa. O que a pessoa acredita, de fato, aparece no que ela faz repetidamente. E lá em Hebreus 11:7, a gente percebe que Noé, ele foi obediente, ele, com muito temor a Deus, ele foi obediente, ele construiu a arca, não antes da chuva. Não antes da chuva, não depois da chuva, antes da chuva. Ele construiu a arca antes da chuva, ele agiu antes, com responsabilidade, com temor e com muita obediência. E aí, qual é a área da nossa vida que a gente precisa agir, mesmo sem ver? O que eu tenho esperado uma segurança total para agir? E por que eu tenho esperado essa segurança? Na maioria das vezes, segurança não precede a fé. Não precede. Se você quer ter uma segurança e você acha que isso é fé, não é. Qual ação está sob a sua responsabilidade hoje? E o que seria agir com fé, sem negar a realidade? Qual processo possível, pequeno e coerente que você está aprendendo com a fé? Lembre-se de colocar no caderno por que você é feliz e grata. Colocar no caderno todas essas perguntas, eu coloquei no dia de ontem aqui. As perguntas respondam, porque isso tá trazendo uma consciência e um alinhamento para vocês. Agora vamos pro dia 16. E o dia 16, ele vai falar sobre ambiente e influência. Você já ouviu dizer que uma laranja podre apodrece as outras? Mais ou menos por aí. Tem uma outra frase que muitos coaches usam: você é a média das 5 pessoas com quem você convive, né? E essa frase, ela traz o pessoal, muitos mentores na área de desenvolvimento pessoal, sucesso profissional usam. E Provérbios 4:23 diz que, sobretudo, que você deve guarda o teu coração. A Bíblia, todas as vezes que ela fala de coração, ela está falando de sentimentos, de pensamentos ali. E essa é muito interessante que essa frase, você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda, ela fala muito sobre os nossos pensamentos, os nossos hábitos, as nossas crenças, aquilo que nós acreditamos. Mas a Bíblia, ela diz sobre algo muito interessante, lá em 1 Coríntios 15:33. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Me diga com quem tu andas que eu te direi quem és. É mais ou menos isso daqui. Ambiente não é neutro. Pessoas, elas não são neutras. E o ambiente que nós vivemos, ele reforça ou enfraquece as nossas decisões, os nossos hábitos e convicções. Mesmo a gente tendo escolhas corretas, elas se tornam difíceis quando o ambiente, ele trabalha numa direção oposta. Provérbios 4:23, que diz, sobretudo guarda o teu coração, ele trata o ambiente em que nós vivemos, a Bíblia trata o ambiente como nós vivemos, algo administrável. A gente consegue administrar, não inevitável. Guardar o coração inclui o quê? Guardar o que a gente ouve, guardar o que consumimos, guardar com quem caminhamos, onde a mente permanece.
A mente, ela absorve mais do que percebe conscientemente. O que nós estamos vendo, ouvindo. Então, é administrável. A Bíblia, ela mostra pra gente que é possível administrar tudo isso. E aí, a escritura, ela incentiva escolhas conscientes, né? De companhia, de influência. Provérbios 13:20 diz que quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos será mau. Isso não fala de superioridade, mas de uma direção compartilhada. Caminhar com quem não honra os seus valores exige um esforço contínuo para que você não venha desalinhar. E o perigo é, uma hora as energias esgotam. E aí o ambiente, as pessoas acabam nos moldando quando chegamos neste ponto. Vamos fazer a escrita? Eu vou deixar por escrito aqui para o seu celular não pesar muito, tá bom? Vou deixar por escrito para você fazer. Lembre-se de sempre começar com eu sou feliz e grata. Pega o seu caderno, sua caneta e faça de verdade. Porque eu tenho certeza que são duas chaves. Ontem a gente falou sobre fé e hoje a gente falou sobre ambiente. São duas chaves que a gente precisa analisar melhor aí na nossa vida e pedir para que o Espírito Santo traga um alinhamento.